Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso podcast, Ponte Podcast, e hoje eu tenho um convidado super especial. Ele é um amigo pessoal, um irmão, um parceiro de missão, e ele vem para nos trazer aí um pouco da sua visão, né, de trabalho. Ele que trabalha com pais, com filhos, que trabalha realmente dentro das casas. Então ele vai poder trazer um pouco essa visão sobre masculinidade, sobre paternidade, sobre hombridade e sobre o homem, né? Nosso podcast ele é focado no homem, focado na paternidade. Então você que é pai, você que é mãe, você que tem uma família, você que é filho, fique conosco até o final, que eu te garanto que hoje sairão chaves gigantescas aqui que vai te ajudar na criação dos seus filhos, na qualidade do seu lar, né? Se nós cuidarmos da nossa casa, eu entendo muito isso, se nós cuidarmos dos que são de dentro, cara, tudo flui, tudo avança. Então eu queria convidar aqui, né, e apresentar. O nome dele é Anderson, né, ele é casado com a Daniele, ele é pai do Arthurzinho, conselheiro tutelar há 9 anos, sendo que desses 9 anos, 7 anos, ele atuou no Sol Nascente. O Sol Nascente ele é uma cidade satélite aqui de Brasília. Brasília é um pouco diferente dos outros estados, né? Os outros estados têm a capital e os municípios. Aqui a gente tem Brasília e as cidades satélites que estão em volta de Brasília, né, em volta aqui, e uma delas é Sol Nascente, que já foi, ou é, né, ele vai poder confirmar aqui para mim, a maior favela da América Latina. Atualmente ele está como conselheiro tutelar da Ceilândia, que é a maior cidade hoje de Brasília, cidade satélite de Brasília, em quantidade de habitantes. Então ele tem muitos casos aí, vai ter muito estudo de casos para trazer para a gente e para mostrar para você o quanto a paternidade faz diferença na criação dos nossos filhos. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Lucas. Obrigado. Pessoal, muito obrigado aí. É uma honra estar aqui com vocês e é isso, né? Como o Lucas me apresentou, eu sou o Anderson, eu já faço um trabalho com famílias há aproximadamente 15 anos e há 9 anos decidi, né, ser conselheiro tutelar e estou nessa missão muito nobre aí, né, de estar ajudando as crianças, adolescentes e as famílias, né, porque nós atendemos, como o Lucas falou, nós entramos de fato na casa, na realidade, entendemos todo um contexto familiar para poder ajudar aquela família. Durante 7 anos, né, parte ali do Sol Nascente nós atendemos, então vimos bastante vulnerabilidade, negligências e, né, como que a falta do pai, de uma figura masculina ali, afeta os filhos, a criação e tudo mais. Perfeito. E eu já quero, né, começar fazendo uma pergunta para você. Existe uma frase que eu falo sempre, que é pais fortes, filhos fortes, né? Pai forte, filho forte. O que você me diz dessa frase? Você que está dentro das casas, diariamente, semanalmente, eu estava conversando com você antes, né? E eu perguntei, né? Você vai ou você só atende a demanda? Então você atende as demandas, né? E você que está atendendo essas demandas, como que é dentro das casas? Então, é isso que você falou, Lucas. O que acontece? Nós entramos em várias casas e nós percebemos o seguinte, só para você entender o número, 80% mais ou menos dos lares, do núcleo familiar que nós atendemos, ele é formado basicamente pelas mães e filhos, ou seja, não tem a figura ali do pai, né, da paternidade, tem o genitor, né? Muitas vezes na certidão de nascimento ali tem o nome do pai, mas esse pai ele não é presente. E aí o que acontece? O que nós percebemos? Que isso afeta muito a vida da criança, dos filhos, né? Um filho que cresce sem a figura paterna, ele cresce sem uma referência, sem um modelo a seguir, né? O que nós precisamos entender como homens, como pais, é que nós modelamos os nossos filhos, né? Ele olha para nós e vê isso. Seu filho vê você torcendo para um time de futebol, ele quer torcer pelo mesmo time. E aí, quando tem essa ausência, aí é que nasce, né, a maior dificuldade, porque não tem um referencial. E quando não se tem uma referência ali dentro de casa, ele vai buscar fora. E aí é o que nós nos deparamos com muitas vezes, muitas dificuldades, né? Os pais reclamando que muitas vezes o filho não é responsável, a mãe não consegue ali muitas vezes estar presente 100%, porque quando não se tem o pai, Lucas, a mãe ela trabalha, ela precisa trabalhar, sai cedo, acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, retorna às 7, 8 horas da noite, aquele filho ele
fica ali, às vezes com a ajuda de terceiros, uma creche, vai para a escola, mas falta a referência paterna. E aí o que gera isso, né? O que eu posso falar para vocês assim, é que nós vemos crianças sem um referencial, totalmente com problemas de comportamentos, muitas vezes na escola, não tem limites, né? Não são filhos fortes porque não tiveram uma figura ali. É culpa da mãe? Não, porque por mais que a mãe, né, tente fazer o papel dela, e ela faz muito bem, tem mãe que é mãe e pai, mas ela não consegue fazer o papel que é do pai. E nós temos também, do outro lado, Lucas, aquele pai que ele é presente, de certa forma. Ele está ali, mas ele não tem uma presença forte, de fato, né? Ele chega do trabalho embriagado, chega drogado, e aí ele quer agredir a mãe, quer agredir o filho cresce com uma revolta, cresce indisciplinado porque o pai não tem a disciplina. Então nós temos esses dois contextos hoje, né? Nós temos uma família em que não tem a presença do pai, do homem, né, dessa figura paterna, e aqueles que têm uma figura muitas vezes distorcida, não todos, né? Mas nós vemos que uma boa parte, infelizmente, é dessa forma. Cara, é muito forte, né? Porque a gente entende, né, que dentro da nossa sociedade, né, e trazendo aqui um pouco do cristianismo, o plano perfeito de Deus é que nós tenhamos a nossa família, né? E de alguma maneira essas mães, esses pais que decidiram seguir caminhos diferentes, né, eles trazem esse peso para o filho, né? Porque a mãe, né, ela não consegue suprir 100%. Né? Se você tem uma casa onde tem uma mãe e 2 filhos, cara, é uma finança só para suprir tudo ali. Hoje, se você tem o pai e a mãe, né, você tem as 2 finanças, né, e para suprir e ajudar, não só as finanças, mas dividir o financeiro, dividir as tarefas de casa, dividir a parte de colocar o papel de cada um. O pai ali, proteção, cuidado, né, trazendo ali um limite. A mãe, né, trazendo amor, acolhimento, educação, né, ali estando mais perto. E aí a mãe, a mulher, precisa tomar esses 2 papéis. Isso. Né? E para a criança receber isso, cara, não é fácil. Né? E muitas vezes fica uma lacuna, né? A gente vê que existe uma lacuna, existe um espaço vazio. E na verdade, a verdade é que não existe, espaço não fica vazio. Esse espaço, onde não existe um pai presente, né, ele vai ser ocupado de alguma maneira. E aí aonde nós temos que tomar cuidado, porque quem está ocupando esse espaço é a televisão? É a internet? São os amigos lá da esquina que vende droga, né? São os amigos lá da esquina que enche a cara? São os amigos da escola que, cara, não querem saber de estudar, não tá nem aí para nada, porque também vem de lares assim, né? As referências que ele tem, né? Eu lembro que na minha adolescência, meu pai e minha mãe estavam num processo de separação muito grande, onde a minha casa era, desculpa a expressão, era um inferno. Naquele momento era um caos. Muitas brigas, bebida, confusão. E aí eu comecei com um espaço vazio, porque eles estavam olhando só para eles, né? Um olhando para o problema do outro, né? E um acusando o outro, apontando o dedo um para o outro. E quando o pai e a mãe estão um apontando o dedo para o outro, o que acontece? Os filhos ficam de lado. E dentro daquele vazio, daquela lacuna que ficou, eu comecei a me envolver com drogas, eu comecei a me envolver com mulheres, comecei a me envolver com álcool, comecei a beber muito, comecei a fumar muito. E aí eu comecei a ir para esse caminho. Por quê? Porque ficou um vazio que os meus pais não tinham mais tempo para mim. E aí aquela frase, né? Filhos órfãos de pai presente, né? Sim. A gente tem muito isso hoje, né? Filhos órfãos de pais presentes. Tanto em toda a sociedade, né? Independente de quanto você ganha, independente do nível que você está, classe A, B, C ou D, enfim, existe muito isso. Por quê? Porque nós estamos muito atarefados e a gente tende a ir por conforto. E qual é o conforto? É jogar o peso no ombro de quem está do seu lado. Sim. Não é verdade? É você não ir por confronto. O oposto do conforto é o quê? É o confronto. Mas a gente precisa entender que o confronto sadio, ele traz crescimento. Sim. O conforto, ele sempre te para. Ele sempre tira aquilo que você pode viver. E aí, meu irmão, eu quero que, não sei se você tem algum caso que você possa trazer pra gente, alguma situação que você possa trazer,
realmente da falta da paternidade. E aí eu queria a gente trabalhar as duas esferas. A mãe sozinha, o menino que realmente, o filho que realmente não tem um pai presente, não tem um pai dentro de casa e nem presente, entendeu? De jeito nenhum. E a figura do pai, do órfão com o pai presente, né? Para a gente poder... São duas esferas que parecem ser totalmente diferentes, mas elas se unem, né? Elas são bem parecidas, porque o fim acaba sendo o mesmo, geralmente, né? O fim é o quê? Ou o menino, ele se isola dentro do quarto, e aí se eu tiver errado você me fala, ou o filho, ele se isola dentro do quarto ali, cria um mundo, que é o mundo de Bob ali, aquele mundo da cabeça dele, entendeu? Ou ele começa a desbravar o mundo, né? E eu não sei se existe uma porcentagem disso, mas na minha visão, 90% dos homens, principalmente homens, eles tendem a ir para fora, para desbravar o mundo. E aí, se você hoje não é a maior referência do seu filho, ele vai buscar essa figura de referência em outra pessoa, né? Do cara mais doidão da escola, do cara mais doidão porque é uma figura de força, né? Sim. O filho, ele procura no pai o quê? Força, segurança. Força, segurança. Né? Então, se ele não acha isso dentro de casa, ele vai encontrar isso no bairro. E talvez a força, uma figura de força e segurança que ele tem, seja um traficante. Não é verdade? Exatamente. O que o Lucas falou é muito forte porque, assim, é o que nós vemos, né, em geral. Figuras, né, crianças que não têm essa figura paterna, como o Lucas falou muito bem aqui, ele vai procurar uma referência. Espaço não fica vazio. E aí, o que o filho quer? Ele quer segurança, ele quer um pai ali, presença, muitas vezes, o carinho, a amizade, que não tem. E aí ele encontra onde? Na rua, fora, né, Lucas? E casos específicos a gente não pode pela questão da ética, mas no modo geral o que eu posso te falar é o seguinte: sim, faz muita diferença, né, a presença do pai. Né? Na ausência, como você falou, nós ficamos aí com a lacuna e ele vai procurar fora. E o que isso gera, nós percebemos? Isso pode afetar em tudo. Desde transtornos, como a falta de segurança, por exemplo. Tem crianças que não perdoam seus pais, né, por terem abandonado ele, não só apenas pelo abandono. O abandono em si já é muito grave, mas porque o que esse abandono gerou, se agravou. Por exemplo, ele não tem a figura de proteção. Então entrou uma pessoa na sua casa e já abusou dele. Então, crianças que são abusadas porque não tem um pai para proteger, porque não tem alguém, né? E aí essa referência, às vezes, a única referência que o pai deixou foi também de abandono. E aí o que ele faz, né? Nós temos situações em que são casos atendidos já há 2, 3 gerações. Ou seja, a gente atendeu o avô ou a avó, aí atendeu a mãe e agora a criança. E aí a história ela se repete. Por quê? Porque o padrão é aquele. Eu não preciso ter responsabilidade com o meu filho. Eu não preciso cuidar dele. Eu só posso gerei, acabou. Muitas vezes nem participa financeiramente. Então isso gera uma série de problemas não só para aquela família, mas ali para a sociedade, né? Então essa falta aí do pai gera muitas coisas. Um exemplo, a gente percebe que crianças que têm essa ausência, elas têm uma dificuldade muito grande na escola, ou seja, de fato ir, né? Então, hoje, a evasão escolar é muito grande, é um dos maiores combates que a gente faz, né? Quando a criança vai, ela não tem disciplina, ela não tem constância, ela não consegue, muitas vezes, né, como você falou, né, não tem um pai ali para dividir a tarefa com a mãe, então a mãe se sobrecarrega, né, a mãe às vezes que poderia auxiliar o filho ali com a tarefa, ou o pai não está presente, esse filho ele perde o interesse, às vezes ele tem tem um TDAH, algo, não tem ninguém ali próximo para diagnosticar. A escola até tenta, em parceria junto com a mãe, né, mas não consegue, então enfim, são vários problemas que se gera, né, a falta de paternidade, a figura masculina ela é muito importante na criação do filho, que é o que você falou, é a proteção. E nessa ausência, quem é que vai tomar a frente disso? Como eu falei, a mãe não consegue, então ele vai procurar onde? Um colega da escola. E muitas vezes a referência que ele procura não é a melhor, não é o cara que está estudando ali, não é alguém que está me esforçando, tem um sonho de lutar.
às vezes não tem, né, um tio próximo, alguém que seja essa referência, porque o que nós vimos lá, Luca, vemos na verdade não tem o pai, muitas vezes um tio assume essa posição, um vô, mas mesmo assim ele não consegue assumir na sua plenitude. Por quê? Porque não é pai, né? E aí quando pergunta do pai, muitas vezes a resposta é a mesma, eu não sei. Eu não sei. E aí nós temos o outro lado que é o pai ausente. Esse para mim é muito complicado porque é o cara que tá ali, ele tá em casa, ele muitas vezes não é o provedor, porque hoje, infelizmente, o que eu vou falar é o que eu vejo. Eu entro dentro da casa e muitas vezes eu vejo uma mãe que ela é mãe do seu filho, mas também do seu marido, porque hoje ela é a provedora. Né? Não é a questão, Anderson, ficou desempregado ali um período? Não. É alguém que se acostumou a viver às custas de alguém, né? Cara, e desculpa te cortar, isso é muito forte. Isso é muito forte porque hoje um homem que ele tem uma família, um homem, você homem que está me ouvindo, me desculpa aí a indelicadeza, né? A sinceridade. Você que é homem e tem uma família e você está com, desculpa a expressão, com o rabo preso na cadeira, na cama, no sofá, cara, desculpa, você é tudo menos um homem. Você deixou a sua masculinidade de lado, você esqueceu o que é um homem. Nesses dias uma pessoa me procurou e falou assim, Lucas, eu estou numa situação financeira muito difícil, eu já passei por 3 empregos e eu não consigo, e eu não consegui ficar, e o meu aluguel já venceu um mês, vai entrar outro mês, e eu não sei o que fazer, eu não sei para onde eu vou e tal, blá, blá. Eu falei assim, eu tenho a sua solução. Aí ele, é? Eu falei, claro, fácil, vamos ali, eu vou comprar uma caixa de água para você, um saco de gelo e uma caixa de isopor. Você vai para o sinal vender essa caixa. Quando você terminar de vender essa caixa de água, você vai ter multiplicado ela por 2 ou por 3. Depois aí você vai lá, compra 2. Você vai lá. Inclusive tem um sinal muito bom que é do lado de uma distribuidora de água e de gelo. Dá para você... Lá os caras já vendem algumas coisas, mas você chega lá e conversa com os caras. A gente conversa com os caras. O que ele fez? Ele baixou a cabeça e saiu. Por quê? Homens fracos. Homens que não querem assumir a responsabilidade. Eles querem uma ajuda, eles querem uma solução. E a solução, ela não vem senão através do trabalho, sabe? A solução da sua casa, a solução financeira que você tem buscado, ela não vai vir se não for através do trabalho, através da disposição, através do suor. E aí, homem, você tem que arregaçar as mangas e fazer o que é preciso. Homem faz o que é preciso dentro da sua casa, não o que ele tem vontade, sabe? E isso é muito forte porque você tem um homem, né, dentro de casa que ele se acostumou a não trabalhar, que ele se acostumou a não pagar as contas, que ele se acostumou a não puxar. Imagina a referência que ele está dando para sua filha, para o seu filho, sabe? Mostrando para sua filha assim, cara, a filha crescendo, precisa ser uma mulher muito forte, porque homem não presta, homem não faz nada, homem é outro filho, é encostado, é aquilo. E para o filho, né? Meu pai, eu já escutei isso, o filho falar, meu pai é um banana, meu pai é um fraco, quem manda em casa é minha mãe, entendeu? Porque o cara se acostumou a viver aquela vida. Às vezes por conta de um vício, muitas vezes o vício da bebida, né? Às vezes por conta realmente da mulher ganhar um pouco mais, sabe? E eu não tenho, né? Eu já tive momentos da minha vida que a minha esposa, Abigail, já ganhou mais do que eu. Mas eu nunca aceitei ficar num sofá encostado. Eu nunca aceitei ficar no sofá parado. O homem, ele precisa movimentar, sabe? O homem ele precisa gerar, ele precisa ser o provedor emocional, financeiro, provedor de proteção. E hoje tem faltado muito isso, né? Muito isso. Talvez por falha de uma geração passada, assim, né? Que não ensinou isso para esse homem. Talvez por excessos de cuidado, né? Talvez porque o cara, desculpa a expressão, é um folgado mesmo e se acostumou com aquilo. Então, não se acostume, né? Uma coisa que eu tenho falado, Anderson, é que o homem, ele é mestre em pegar uma regra e transformar ela numa exceção. Forte, entendeu? Ou melhor, desculpa, pegar uma exceção e transformar numa regra. O que é transformar uma exceção numa regra? O que é uma exceção? Uma exceção é você tirar um final de semana para descansar. Você tirar um final de semana para você realmente relaxar. Falar assim, cara, hoje, esse final de semana, amor, deixa os meninos na avó, deixa os meninos com a cuidadora, vamos, meu irmão, descansar. Eu não quero atender celular, não quero... Isso é exceção. Mas tem um cara que está hoje deitado no sofá,
que não é o provedor da sua casa, o que ele fez? Ele pegou uma exceção e transformou numa regra. E toda a regra vem para nos diminuir, vem para nos fazer homens fracos, homens que não geram, né, amor, finanças e proteção dentro da sua casa. Toda exceção, quando ela é transformada numa regra, ela impede o nosso crescimento físico, espiritual, emocional, né? Qual é a minha regra? A minha regra é que eu tenho que ter um momento espiritual todos os dias, um momento de fé, onde eu leio a Bíblia, onde eu oro, onde eu abençoo os meus filhos. Todos os dias eu abençoo os meus filhos. Oro, coloco a mão na cabeça deles e falo assim, ó, filhos, vocês serão uma bênção. Hoje será um dia abençoado, um dia de bênção. Guarda a escola, guarda isso, guarda aquilo. Todos os dias, eu como pai, como sacerdote da minha casa, eu entendi que eu sou responsável por gerar bênçãos nos meus filhos, sabe? Mas qual é a exceção? Não fazer um dia, não fazer 2 dias. Passou. Ou eu estou viajando, aconteceu, entendeu? Eu esqueci. Mas se eu transformar isso numa regra, eu me desconecto com o meu espiritual, me desconecto com Deus, né? Eu não ensino isso para os meus filhos, não passo a fé, a importância da fé, a importância da segurança em Deus na vida deles, e aí eu vou gerando isso, e vou me enfraquecendo. E algo que você falou que a gente presencia muito, Lucas, é o seguinte, você falou que você abençoa os seus filhos. E quantos pais que eles estão presentes, mas eles só amaldiçoam seus filhos? Isso daí é muito forte, porque você encoraja, você desafia, você abençoa eles, ora, tem um momento, olha a referência que você gera, isso é muito forte, isso é muito poderoso. E aí o que nós vemos é o seguinte, são pais que simplesmente te amaldiçoam, falam que o filho nasceu para poder dar desgosto, que é uma desgraça na vida, que foi a pior coisa, né? Situações que a gente já viu, já que o pai fala, cara, eu só fico com você porque não tem com quem ficar, entendeu? E aí trata mal os filhos. Então isso daí que você falou também é muito importante. Às vezes na criação dos filhos os pais não entendem a importância dele. Cara, o que eu vou falar pro meu filho? Meu filho, ele tá olhando para mim, ele tá esperando o quê? Ele tá esperando apoio, incentivo, tá esperando sim desafio, correção, disciplina, né? Então isso é muito importante. E hoje o que nós vemos, né? Até dentro do nosso trabalho a gente vê muito isso, que é essa questão do pai amaldiçoando o filho, declarando coisas ruins, né? E isso daí machuca, mexe na autoestima da criança e aí às vezes gera assim uma criança fraca, né? Por quê? Porque quem era para apoiar, quem era para desafiar, quem era para disciplinar, quem era para poder falar que conseguia, essa pessoa não fala. Pelo contrário, ela destrói aquela figura ali da criança. Muito forte, né? Então, as nossas palavras, né, tem uma frase que diz que a palavra tem poder. Sim. Né? E ela é verdadeira, né? Ela tem muito poder dentro do coração e da emoção dos nossos filhos. Você, pai, você tem, através da palavra, o poder de lançar o seu filho, projetar o seu filho ou de fracassar o seu filho, de fazer dele um fracassado. Ele vai buscar essa palavra. Como a gente falou no início, né? O espaço não fica vazio. Os nossos filhos, eles vão buscar essa palavra e essa referência. Se você não for essa referência, ele vai buscar em outra pessoa. Se você não for a referência da sua filha, ela vai buscar em outro homem. Se você não for a referência do seu filho, ele vai buscar em outro homem. Pai, é fato. É a mesma coisa da mãe. Se a mãe não exercer o papel dela e não for a referência, o filho e a filha vai buscar em outra mulher. Então nós precisamos entender isso, porque quais as palavras, né? Eu te faço essa pergunta para você pensar. Quais as palavras que você tem lançado, ecoado sobre o seu filho? Por mais que às vezes ele te dê trabalho, por mais que às vezes seja cansativo, por mais que às vezes durante um dia, né, você esteja muito estressado e cansado. Mas a minha pergunta é, qual a palavra que você tem lançado para ele? Você é uma bênção? Você é amado? Você é respeitado? Né? Eu tenho criado agora uma rotina com os meus filhos que são as declarações. Top. Entendeu? Então eles já escrevem e eles têm eles escreveram com a letra deles e eles colocaram na parede do quarto deles, né? O que eu fiz? Eles dormem aqui, tem a parede na frente, né? Na frente deles tem uma parede. Sim. Nessa parede eu coloco um quadro, uma foto deles de kimono com a faixa de jiu-jitsu, né? De lutador, uma foto deles de lutador, deles mesmos de lutador. Eu tenho a medalha deles do campeonato que eles ganharam, entendeu? Eu tenho a medalha deles e tem as declarações. As declarações. Por quê? Cara, ele precisa se ver como um vencedor, ele precisa acordar
e se vê como um vencedor. Ele já acorda e ele vê na frente dele uma medalha que ele conquistou, uma conquista dele. Sim. Ele acorda, ele vê na frente dele, ele de kimono, ele, tipo assim, como um lutador mesmo, né? Ele e ela, né? E ele já acorda, ele já vê as declarações. Eu sou abençoado, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou amado, eu sou respeitado, né? Eu respeito as pessoas. E aí, ele vai, hoje, além de eu gerar isso neles, eles estão gerando isso neles também. Porque vai ter um momento que eu não vou estar lá. Exatamente. E qual vai ser a palavra, né, pai, quando você não estiver presente? Qual vai ser a palavra que vai ecoar no coração do seu filho? Quando ele estiver na escola e as pessoas falam assim, você é feio, você é gordo, você... Porque todos nós temos um defeito, né? Todos nós temos algo, Você é chato, entendeu? Ninguém gosta de você, né? Às vezes a Mariana chega e fala assim, pai, fulano falou que eu sou chata. Aí eu olho para ela e falo assim, filho, você é chata? Não. Eu falei, então fique em paz. Não se preocupa com isso. Ela, é mesmo, né? Então assim, mas qual a palavra que vai ecoar no coração dele? Sabe? Não é só o que meu pai falou, mas é o que eu acredito de mim. Porque o que você acredita de você é o que você repete todos os dias. É o que você declara todos os dias. E é forte, Lucas, porque assim, o que você está falando é o seguinte, você está construindo um legado. Porque legado é o que a gente constrói nos nossos filhos. Herança é o que a gente deixa. E aí muita gente às vezes está pensando, não, mas eu sou um bom pai porque eu vou deixar recursos financeiros. Sim. E aí às vezes o seu filho, tudo que ele quer é sua presença. É o que o Lucas está falando. Cara, eu estou construindo um legado com meus filhos. Estou gerando algo neles que é para posteridade. Eles vão saber disso. Se eu tiver ou não presente, eles vão saber quem eles são, né? A figura humana, né? Trazendo para a Bíblia, Deus falou bem assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus ele quis formar o homem, né? A sua criação semelhante a ele. O que nós como pais precisamos entender e fazer é gerar os nossos filhos, né? A nossa imagem, a nossa semelhança. Mas entra o que o Lucas falou. Será que, né, você é um homem forte, né? Ou se não tem sido, o que você está fazendo para poder mudar? Porque seu filho ali tá olhando, cara, eu tô tendo uma atitude que não é legal, meu pai tem, mas ele tá trabalhando para poder corrigir. A criança não é boba, ele tá vendo ali seus movimentos, sua atividade, seus passos. Então isso daí nós precisamos entender. O legado é o que a gente constrói com as pessoas, né? Com os filhos, no caso. A herança você pode deixar casa, carro, dinheiro, mas o legado é o caráter, é o modo que se porta, que age, né? A forma de resolver as coisas. São essas... E talvez o legado que você tenha recebido da sua família, dos seus pais, ele não seja um legado admirável. Mas eu quero te dizer que você pode mudar essa história. Você pode, através desse podcast, de conteúdos que a gente está liberando, soltando, através de livros, né, através da espiritualidade, buscando ali um apoio, pessoas que são referências naquilo que você quer ter, sabe? Buscar construir esse legado. Então, assim, meus pais, em vários momentos da vida, eles acertaram muito, mas eles erraram também, por conta de vícios, por conta de legados que eles tiveram no passado, de dogmas e paradigmas que eles tinham, né, da masculinidade errada que se foi criada durante muitos anos, que era o quê? O homem é o homem. O homem, meu irmão, toca o terror, pode ter várias mulheres e vai ter a mulher em casa esperando ele. Se você não estiver satisfeito com a sua casa, não larga a sua esposa não, mas dá uma, como é que é? Cavalo que pasta piado, tinha um negócio assim, como é que é? Enfim, tipo assim, o cavalo come outro pasto também, sim, entendeu? Tinha muito eu lembrava muito que tinha isso, né? E eu acredito que o homem de verdade, né, é aquele que respeita a sua casa, que respeita a sua esposa, que respeita os seus filhos, entendeu? Que gera proteção e cuidado dentro da sua casa. Deixa eu falar uma coisa pra você. O mundo fala que pra você ser homem, você precisa ter várias mulheres, entendeu? É construído isso. Quanto mais mulheres você é, mais homem você vai ser. Quero te dizer uma coisa. O que te faz ser homem de verdade é você honrar a sua esposa. É você ter uma mulher de verdade. É você cuidar da sua casa. É você gerar na sua casa proteção. Isso é ter força. Ter várias mulheres não mostra força nenhuma. Mostra o seu fracasso de construir algo sólido. Entendeu? De realmente pegar um confronto dentro da sua casa e falar assim, vamos sentar aqui, vamos resolver. Vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso. O que eu posso melhorar? Uma pergunta que eu sempre faço para mim, Anderson, é o que eu posso melhorar como homem?
sabe? Como pai, como marido. O que eu posso melhorar? Se isso aqui, se construir esse degrau aqui, vai melhorar, vai ajudar, irmão, vamos embora. Entendeu? Então, assim, e o que você falou muito forte, essa questão de legado. Quantos legados distorcidos estão sendo criados? A pessoa acha que o legado é a herança, né? Eu vou deixar um grande legado para o meu filho. Tantas empresas, tantos carros, tantas casas, tantos valores em reais. Deixa eu te falar, tudo que é material acaba. Entendeu? A Bíblia nos ensina, né? A palavra de Deus nos ensina, trazendo ela à luz aqui mais uma vez, que a gente precisa correr atrás daquilo que a traça não corrói. Não é verdade? Sim. Que a traça não corrói, que o tempo não consome, que o tempo não acaba. E o que é que o tempo não acaba? Né? Se você construir o amor dentro da sua casa, a proteção dentro da sua casa, sabe? O respeito, né? Uma paternidade forte. Seu filho, por algum momento, ele pode até se desviar ali do que você acha que é correto. Pode, né, conhecer as drogas, beber, mas se você é um pai forte dentro de casa, ele vai voltar os olhos para você e vai falar assim, cara, isso aqui não faz parte de mim. Eu nunca vi isso aqui dentro da minha casa. As casas que eu vejo na construção em cima disso só traz peso, discórdia, miséria. Então eu não quero isso. Eu não tenho um problema de ir contra a sociedade. Eu não tenho um problema de encontro contra os meus amigos. A maioria dos meus amigos bebe, eu não tenho problema em não beber. A maioria dos meus amigos, né, da faculdade, da escola usam droga, eu não tenho problema em não usar. Eu não vou ser melhor nem pior do que eles, eu vou ser eu. Né? Esse é o legado. O legado é você construir a identidade no seu filho. A identidade de um homem ou uma mulher forte, um homem ou uma mulher que conhece o seu papel. Sim. Dentro da sua casa e fora da sua casa. Porque a gente vê homens que é um leão dentro de casa e um gatinho fora. Não é verdade? É tipo assim, dentro de casa o cara é o irmão, é o leão. E não que seja errado, mas fora ele é um gatinho. Fora ele baixa a cabeça pra todo mundo. Fora, tipo assim, não, cara, você precisa ser um leão. Tipo assim, meu irmão, tem que pagar o aluguel, tô desempregado. O que eu tenho que fazer para suprir a minha casa? É vender house no sinal? É vender balinha na rua? Mesmo ser formado e trabalhar de pedreiro? Não sei. Nessa hora a responsabilidade fica maior do que o orgulho, né, Lucas? Porque o cara que é homem, ele entende que ele tem a responsabilidade de prover. Então ele não está preocupado com o que ele vai fazer. Ali o que ele vai fazer é um meio para poder ele prover, que é o fim. Cara, você falou uma palavra agora, meu irmão. Responsabilidade. Que palavra forte, palavra gigante, né? Responsabilidade forte e que hoje é motivo da fuga da maioria dos homens. Homens saem de casa, sim, homens abandonam seus filhos, homens abandonam a sua esposa, homens abandonam o seu lar porque eles não querem assumir uma responsabilidade. O que é assumir uma responsabilidade? Ser responsável. É você sentar com a sua esposa e falar assim, vamos resolver. É você sentar com seus filhos e falar assim, tá errado. Quantos homens, né, o filho vê o filho fazendo algo errado e fala pra mim, vai lá falar com seu filho. Vai lá falar com o seu filho, como se não fosse do casal, né? Exatamente. Olha o que seu filho tá fazendo. Nessa hora é só de um. Olha o que seu filho tá fazendo. Olha o que você deixou seu filho fazer. Deixa eu te falar, homens, mais uma vez, direto pra vocês. A responsabilidade é sua, você é o homem da sua casa. Né? Deus te estabeleceu como um homem, te levantou como um homem, e você precisa ser o cara responsável de falar assim, senta aqui, vamos conversar. Sabe? Filhos órfãos de pais presentes, são pais irresponsáveis, que não entenderam o seu papel. O que é uma irresponsabilidade? É você não assumir o seu papel. A gente tem um papel aqui, né, nesse podcast, que é formar homens fortes, filhos fortes, não é verdade? Sim. Se eu desvirtuo, eu estou sendo irresponsável. Toda disfunção de papel é uma irresponsabilidade. Toda vez que você não assume algo que é para você assumir, você está sendo irresponsável. E hoje, o que acontece? Nós temos visto que homens têm fugido da responsabilidade. Como que eles fogem da responsabilidade do lar? Se separando, deixando a esposa de lado, deixando a mulher de lado, entendeu? Deixando o filho de lado, porque é mais fácil você fechar os olhos e fingir que não está acontecendo do que você assumir uma responsabilidade. E aí, Lucas, entra algo que é uma das coisas que mais a gente vê dentro, né, da nossa função, que é o seguinte: por não ter essa responsabilidade, querer assumir o exemplo. A responsabilidade do divórcio foi de quem? Foi dos dois, não. Foi só da esposa. Aí entra a questão da alienação parental, que é quando um dos pais, ele distorce
a figura do outro pro filho. Então joga toda a responsabilidade pra mãe, né? Muitos pais jogando, eu acabei porque sua mãe é isso e tudo, e vai criando uma falsa imagem ali da mãe pro filho, e aí distorce. Cara, a criança já tá sofrendo com o divórcio muitas vezes, ou com a ausência dele. E aí ainda tem essa questão, cara, minha mãe é a culpada, ou meu pai é o culpado. Por quê? Porque não assume a responsabilidade. Eu falhei, eu errei, eu poderia ter feito tal coisa e não fiz. Não era para mim ter feito também algo e fiz. Então isso daí prejudica e muito, né? O que é alienação parental? É justamente isso, é distorcer a imagem de um pai pro filho. Então, a sua mãe, aí vai as coisas que eu não posso falar aqui, né? Que a gente ouve. E isso daí prejudica e muito essa figura, ou seja, Mas eu vou te falar do que eu vivi, né? Eu vivi uma alienação parental durante uns anos, que era quando o meu pai, né, e minha mãe estavam separando. E aí eles usavam as desculpas verdadeiras, sim, para atacar um e o outro. Então, o que minha mãe falava? Seu pai tem outra família, seu pai tem outra mulher, seu pai tá me traindo, seu pai tá aquilo, seu pai é um vagabundo, é um irresponsável, é isso, é aquilo, blá blá blá. E aí meu pai usava para justificar a traição dele, é porque sua mãe bebe, é porque sua mãe é muito nervosa, é porque sua mãe não tem tempo para a família, é porque sua mãe trabalha demais, é porque sua mãe é muito ignorante. Ele chegava a falar que ela, tipo assim, é porque ela é doida, entendeu? Tá neurótica, ela tá neurótica, ele usava isso. Não, filho, ela tá neurótica. E aí eles começavam a disputar a força dos filhos, sim, né? Porque você tá numa guerra, vamos dizer, era uma guerra. Sim. E aí dentro de uma guerra você quer o quê? Soldado a seu favor. E o que machuca mais um pai e uma mãe do que o próprio cônjuge? Os filhos. A palavra dos filhos. Então eles tentavam puxar eu e meus irmãos para um lado e os outros, eu e meus irmãos para o outro. E aí para que você tenha esse time a seu favor, o que você começa a fazer? Você começa a abrir concessões para os seus filhos. Entendeu? Sim. Joga mais no videogame, eu vou te dar uma mesada maior, eu vou deixar você sair. Aqui em casa é melhor. Aqui nesse espaço aqui você vai ser, eu te escuto melhor, você vai ser mais respeitado, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu vivi isso na pele, sabe? Não é história de carochinha ou história daquilo, não. Minha mãe, não, pode sair pra festa. Eu não vou falar nada pra ele, não. Ele tá viajando, não vou falar nada pra ele, não. Aproveita, vai lá, entendeu? E aí nessas festas, o que eu aprendi? Na verdade, o que eu repliquei nessas festas? O que eu já tinha dentro de casa, que era bebida, cigarro, e aí dentro dessas coisas começou a acrescentar as drogas, começou muitas brigas, entendeu? Porque eu tinha um sentimento de rejeição dentro de casa. Então o que acontece? Antes de eu ser rejeitado por você, eu já te rejeitava, né? E aí eu fui sendo um homem fraco, um homem que era um leão na rua, porque eu brigava, né? Eu esbravejava, eu tinha os peitos abertos, eu não tinha medo de nada e tal. Mas dentro de casa, meu irmão, quando eu botava a cabeça no travesseiro, só Deus sabe a falta que eu tinha dos meus pais, a solidão que eu sentia, entendeu? E aí para me apagar essa solidão, essa falta, era o quê? Cada vez mais drogas, cada vez mais bebida, cada vez mais prostituição, aquilo que a gente acha que vai, né? Aquilo que a gente acha que vai tampar esse buraco, né? Do pai e da mãe. Porque, na verdade, quando você tem alienação parental, quando a mãe tá puxando o filho e o pai tá puxando o filho e um tá falando mal do outro, você acha que você tá ganhando o filho pra você. Cara, você tá perdendo o seu filho de você. Né? Pai e mãe que tá me ouvindo aqui, deixa eu te ensinar uma coisa pra você. Falar mal do seu ex-marido ou do seu marido, ou isso, aquilo, você acha que você vai... Ou abrir concessões do seu filho, você acha que você vai estar ganhando um jogador pro seu time. Deixa eu te falar um negócio, você tá dando um tiro na sua própria cabeça. Tá jogando né, pisando em merda. Por quê? Porque você está, cara, construindo uma bomba atômica. Tá construindo uma bomba que uma hora ela vai explodir. Uma hora seu filho vai explodir. E aí, às vezes, chega mães pra gente, eu cuido também, né, de famílias, e chega mães pra gente e fala assim, eu não entendo porque meu filho tá assim. Eu não entendo porque meu filho tá respondão. Eu não entendo porque meu filho não tá me respeitando. Cara, se você não ensinou seu filho a respeitar o pai dele, você acha que ele vai te respeitar? Entendeu? Você acha que ele vai... Não vai. Se você fortalecer o seu filho a não respeitar o pai, se você não fortalecer o seu filho a não respeitar a mãe, você acha que ele vai te respeitar? Não vai. Ele só tá seguindo o exemplo, né? Só o exemplo. Ele viu você desrespeitando, viu você ensinando ele a desrespeitar e faz. É aquela coisa, né?
Ó, filho, se chegar tal pessoa e fala que eu não tô. E aí depois você ensinou a criança a mentir. Aí depois fala, não pode mentir, calma aí. O que vale mais? O que você fala ou as suas atitudes? Perfeito. E a gente precisa, por isso, uma das coisas que eu falo, que eu ensino é, seja um pai intencional. Seja um pai intencional. O que é ser um pai intencional? É entender que as suas palavras, elas falam, mas as suas atitudes, elas gritam, né? Sim. Então, assim, o que é ser um pai intencional? É você olhar e falar assim, cara, se eu não quero ter um filho mentiroso, eu não posso ser mentiroso. Se eu não quero ter um filho preguiçoso, eu não posso ser preguiçoso. Meu filho, ele precisa ver eu fazendo. Não é eu só falar assim, filho, é importante você estudar. É importante você praticar uma atividade física. É importante você... Cara, seu filho precisa te ver. E isso, quando que começa isso, Lucas? Desde quando ele nasce. Desde quando a criança nasce. Né? Você que é advogado, quantos anos você precisou estudar para ser um advogado? 5 anos, 6 anos. E estuda até hoje. Não é só um período, não é verdade? Sim. Então, a criança, ela aprende em longos períodos. É longos períodos. Né? Seu filho vai estar com você absorvendo 100% de você, sei lá, durante os 6 primeiros anos. Que ele vai estar mais em casa, mais te observando. Depois, é você contra o mundo. É você contra quem está lá fora. Então, se o seu filho não tem você como um verdadeiro referencial, se o seu filho não tem você como uma pessoa que ele admira, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que traz, né, segurança, cara, ele vai ver isso, vai buscar isso em outro lugar. Então, eu entendo muito isso, que nós precisamos ser pais intencionais. O que eu quero ensinar para o meu filho? E isso é forte, Lucas, porque às vezes, né, sobre ensino, né, falando de escola um pouco também, voltando, às vezes a gente pega situações de evasão escolar ou não, ou questão de notas ruins e tal, e aí a escola muitas vezes fala, olha, a gente entrou em contato com a família, mas né, o pai, a mãe não compareceram lá. Ou seja, eles tiram, né, aí volta na responsabilidade, tiram a responsabilidade do filho e entregam na mão de uma instituição, seja a escola. Muitos pais dão graças a Deus que os filhos vão para a igreja, porque lá na igreja eles vão aprender, talvez, e vão ter valores que não aprenderam em casa. Eles tiram essa responsabilidade de si e tentam jogar para o outro. Só que isso daí gera uma lacuna muito grande. Né? O que a gente vê, a criança às vezes poderia ter sido corrigida ali num fato, não está estudando direito, precisa ser acompanhado, não está perto. E aí o que acontece? Esse comportamento ele vai aumentando, porque não tem alguém que ali reforçou isso em casa. A escola fala, né? A instituição fala, mas e a família? E o pai? O pai senta. Então o que eu aprendi? Né? Eu sou pai, e tem coisas que para mim é fundamental. Cara, eu faço questão de levar o meu filho até a escola, né? É no horário de almoço. Eu tiro meu horário de almoço para isso e na saída do meu trabalho eu vou lá e busco ele. Por quê? Porque é o momento que eu converso com ele, é o momento que eu sei como é que foi seu dia. Né? Eu lembro de um dia, eu até falei disso há algum tempo, ele teve um dia que ele não queria ir para a escola, de jeito nenhum não queria, né? E às vezes é o que a gente vê lá muito lá, por que seu filho não está indo para a escola? Porque ele não quer. Eu falei, mas ele tem 7, 8 anos, às vezes ele não vai querer mesmo. Meu filho com 3 anos, não quero, eu não quero, papai. E aí eu falei, você vai, porque às vezes na vida a gente precisa fazer algumas coisas mesmo sem ter vontade. E aí foi, na volta da escola, ele veio correndo, me abraçou, como é que foi a escola, Arthur? Foi muito, mas muito legal. Cara, alguém que não queria nem ir, tipo, algumas horas ali atrás, saiu todo feliz, animado, por quê? Porque ali a gente tá incentivando, tá próximo, tá junto, isso é muito importante. Anderson, foi um dia de escola. Não, ali eu ensinei para ele algo. Foi uma oportunidade que eu tive como pai. E muitos pais estão perdendo essa oportunidade. E às vezes, Lucas, desculpa. Show, pode falar. Às vezes tem pais lá que tentam consertar depois de muito tempo. Você sabe, você cuida de famílias e aí vai ter que correr atrás de um prejuízo. Né? Por que você não faz isso agora? Pô, vou ter que correr atrás depois do meu filho. Faz isso agora, seja presente agora. Esteja junto agora, cuide da escola, é um exercício ali que você pode ajudar ele, vai, é alguma coisa que você pode fazer junto com ele, vai. Ontem eu fui jogar bola com meu filho, cheguei tarde, falei, cara, pega a bola aí, vamos pro campo de futebol, bora. Foi à tarde, já finalzinho da noite ali, mas essa presença é muito importante, isso ajuda muito. Eu vejo que o meu filho,
ele olha muito pra mim, né? Você falou algo interessante, né? Eu tô às vezes trabalhando no computador em casa e ele tem um tecladinho do lado que ele fala, é o meu trabalhador. Esse é o trabalhador do papai e esse é o meu. Deixa eu trabalhar, mamãe. Um dia minha esposa chamou ele e falou, não, mamãe, eu tô trabalhando com o papai. Então, são essas coisas, né? A presença é muito importante, né? E muito do que os nossos filhos vão ser, eles aprendem assim, brincando. Sim. Aprendem assim, brincando. Uma coisa que você falou interessante sobre você e seu filho, que você leva ele para a escola todos os dias, né? Eu também levo os meus todos os dias. Graças a Deus, eu teria condição e seria muito mais fácil de eu pagar uma van. Sim. Pagar uma van para pegar eles aqui na porta de casa, deixar eles na porta da escola, pegar eles na porta da escola e trazer aqui para casa. Só que eu faço questão. Os meus filhos estudam de manhã, né? Por uma lógica minha que eu acho que é importante acordar cedo e você precisa ter ferramentas que vai te estimular e te despertar isso, né? E aí eu coloco os 3 para estudar de manhã, né? Os 3 hoje estudam. Eu tenho 4 filhos, um está na faculdade, os outros 3 estão na escola normal. E aí os 3 que estão na escola normal, eles vão de manhã, então eu levo eles, e aí de manhã cedo a gente coloca ali uma música, um louvor, vai ouvindo. Já na rua da escola a gente começa a orar pela escola, orar pelo dia, agradecer pelo dia. Nós 3 descemos do carro, eu desço do carro, eu não só abro a porta e falo assim, tchau. Não, eu faço questão de descer do carro, às vezes tá aquela fila grande, os filhos só indo embora, saindo do carro e correndo, não, eu faço questão de descer, sabe? Foi algo que virou dentro de mim, questão de descer, dar um abraço neles, eles me dão a bênção, eles pedem a bênção todos os dias antes de dormir e de manhã cedo. A bênção, pai, a bênção do dia, eu dou a bênção para eles e eles entram na escola. E aí você falou uma coisa interessante que é, meu filho não queria ir nesse dia, mas quando ele foi e ele viu que era bom, ele voltou muito feliz, né? E aí é onde a gente precisa ser intencional no quê? De falar assim, filho, você viu que você não queria estar lá? Você viu que às vezes a gente está cansado, está com preguiça, tá meio chateado, a gente não quer estar num lugar, mas depois que a gente chega é muito bom, sabe? A gente seria intencional de mostrar isso para os nossos filhos, né? De forçar ele, falar assim, você vai estudar sim, você tem que ir, não tem escolha, porque a gente precisa ensinar para os nossos filhos que tanto o homem quanto a mulher, que eles têm momentos na vida dele que eles não vão fazer só o que gosta. Na verdade, foi o que você falou, né? Mas na verdade, em muitos momentos da sua vida, você vai fazer mais do que você não gosta, para obter o que você gosta. Você não gosta de trabalhar 12 horas por dia, mas você vai obter uma aposentadoria, você vai obter uma casa nova, você vai obter ali algo melhor, entendeu? Você não gosta de acordar cedo, mas você vai obter uma independência mais à frente. Então, toda vez que você faz o que você não gosta, pelo fruto do que você vai gostar ou do que você vai ter no futuro, cara, é a visão do futuro. Então, nós precisamos trazer isso para os nossos filhos, né? O Davi, pai, também falou para mim, a escola tá chata, né? Homem, né? Ele quer o quê? Jogar bola, quer lutar, quer ficar só correndo, né? Pô, pai, a escola tá chata. Por que tá chata, filho? Não, porque a gente só fica dentro da aula e tal. Aí eu falei, filho, mas hoje você não sabe ler? Ele, sei, pai. E eu falei assim, não é legal você passar e ler as placas, você saber pegar um ônibus, você conseguir ler um livro, né? Você tá assistindo um filme e conseguir acompanhar aquele filme em inglês, lendo e tal. Ele, pai. Eu falei, como que você aprendeu a ler? Ele na escola e em casa. Eu falei, pois é. Então a escola, ele é uma ferramenta para te desenvolver. O pai vai te ajudar e tal. Então assim, a escola ela é muito importante. Então assim, eu sei que tem dias que a gente não vai gostar. Eu sei que tem dias que a gente vai estar cansado. Mas, meu filho, você não pode faltar. E é aquela coisa, não faz só o que gosta, sim, mas faz pelo que você vai receber no futuro. Eu falei, filho, já você vai melhorar nas suas contas. Como é que você vai trabalhar? Você vai receber um dinheiro e como é que você vai fazer conta? Para multiplicar esse dinheiro, para isso, para aquilo. Então, a gente vai sendo intencional em pegar as coisas do dia a dia, sabe? As atividades do dia a dia e gerando nos nossos filhos, sabe? Um campeão, um vencedor, né? Ano passado, meu filho fez o primeiro campeonato dele de jiu-jitsu. Ele fez algumas lutas e ele perdeu uma luta, ganhou 2, enfim, e ele ficou em segundo lugar. E eu achei maravilhoso ele ter ficado em segundo lugar. Você fala assim, como assim você gostou? Eu falei, cara, eu achei maravilhoso, porque ele foi para uma competição, ele aprendeu o gosto da vitória e o gosto da derrota. Sim. Entendeu? E ele tinha um pai do lado dele que falou assim, filho, parabéns, você deu o seu melhor, você
cara, não desistiu, saiu sangrando, cortou a boca, saiu sangrando e tal. Mariana também lutou, ganhou, perdeu. E eu acho que a vida é assim. A gente não pode criar filhos que só vencem e nem filhos que só perdem. Ele tem que saber que ele vai vencer e que ele vai perder e ele vai vencer. E quando você experimenta a dor da perca e o prazer da vitória, você se torna um cara mais forte e você sabe escolher. E você fala assim, cara, o que eu preciso fazer para ter mais vitórias na vida? Né? Foi o que eu conversei com eles depois. Falei assim, filhos, e a próxima medalha vai ser qual? Aí eles, vão ser de ouro, papai. E eu falei, então o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa fazer para ter a medalha de ouro? Eles falam assim, pai, estudar, treinar mais, treinar mais. O que é estudar? Estudar mais o jiu-jitsu, treinar mais o jiu-jitsu, entendeu? Se dedicar mais, entendeu? Então assim, a gente tem que pegar as atividades, as coisas que são do cotidiano, que parecem ser normais e que viraram normal pra gente na vida e falar assim, cara, tem uma chave aí, tem um ensinamento aí, o que a gente vai fazer para isso, né? E aí, voltando lá para o que a gente começou, quando muitas vezes a mãe tá sozinha, afogada, cara, milhares de contas para pagar, sabe? Aluguel, água, luz, gás, internet, roupa, tudo. Cara, ela não consegue suprir isso sozinha. E a mesma coisa o homem, se ele tiver uma paternidade sozinho, ele não consegue suprir a maternidade, sabe? Então, nós precisamos entender isso, cara, gerar filhos fortes. Passa por você ter um pai presente, um pai dentro de casa, um pai que vai pegar as coisas mínimas do dia a dia, sabe? As coisas mínimas, né? Eu treino, hoje a maioria dos meus treinos são em casa, eu tenho esse privilégio. E eu não tenho problema nenhum, meus filhos estão sentados olhando, deixa eles olhar. Aí eles vão lá, pegam um pezinho, finge que tá fazendo, faz, sabe? Aí fica olhando, aí brinca, aí faz isso, faz aquilo. E a gente tem que parar de terceirizar. Terceirizar o celular na criação dos nossos filhos, terceirizar a internet na diversão dos nossos filhos, a televisão, e começar a trazer isso para nós, né, meu irmão? E quando a mãe tá sozinha, ou o pai tá sozinho, eles não conseguem suprir 100%. E eles começam o quê? Terceirizar isso. Na internet, na televisão, no jogo, enfim, milhares de coisas. Lucas, é o mais fácil. Terceirizar se torna o mais fácil, mas depois o preço dessa terceirização pode ser muito mais caro. Talvez o preço que vai ter que se pagar depois vai ser muito maior por causa dessa terceirização. É mais fácil, é mais barato, sim. Quando custa menos esforço físico, porque você levar o seu filho para uma competição, você levar ele para um jiu-jitsu, você levar ele que seja para um campo de futebol, entendeu? Que seja jogar uma bola com você, né? Esses dias, a gente teve um futebol e eu definitivamente não nasci para jogar futebol e eu não gosto de futebol. Não é que eu odeio, eu não gosto, sim. Não é algo que chama a minha atenção, né? Enfim, e aí teve um jogo de alguns amigos e aí eu falei pro meu filho durante o dia, eu falei, filho, amanhã vai ter um jogo de futebol, o pai o Edmilson, pai do João, vai levar o João lá. Você quer ir? Aí ele, quero, pai, pá. Cara, beleza. Fui dormir. No outro dia eu acordei. Aí a Abigail, e aí, amor, você vai nesse jogo? Eu falei, vou nada, velho. Tô cansado. Semana toda, era um sábado de manhã, sabe? Tô cansado, a semana toda estressante, amor. Vou tomar um café ali, vou levar os meninos no parquinho, dar uma volta de bicicleta, aqui mesmo no condomínio. Irmão, quando eu saí, que eu abri a porta da sala, ele tava na frente da televisão, assistindo televisão. Ele já tava de meião, chuteira, short, camisa do time. Ele já tava uniformizado. Imagina, Gabriel. Uniformizado. E aí, quando ele abriu, que ele me viu, assim, os olhos brilharam, assim, eles falaram, e aí, papai? Aí eu falei, papai vai só botar uma bermuda ali, a gente já tá saindo. Por quê, cara? Pai faz o que é preciso, velho. E aí eu falei assim, cara, eu não vou ensinar pro meu filho que é minha palavra, que eu não honro minha palavra. Vai ter momentos que a gente não vai ter como cumprir a sua palavra por algum acidente, por alguma situação. Mas eu falei, cara, eu não vou fazer isso com meu filho. Voltei a brigar, uai, o que foi? Eu falei, amor, se você ver como é que o Davi tá, não tem como, não vou fazer isso com ele. Aí eu fui, botei uma bermuda, botei uma sandália, né, uma camiseta, fui lá, cheguei no futebol, campão, a galera jogando e tal. Você tava nesse futebol, não tava? Você tava lá. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar, né? Mas é uma das outras coisas que ele gosta da luta e ele gosta do futebol. Eu gosto da luta. Eu não posso forçar meu filho
a gostar só do que eu gosto. Sim. E falar pra ele assim, só o que presta é luta, não jogue futebol. Cara, não é isso, entendeu? Então eu preciso estimular ele no futebol. Inclusive eu uso o futebol pra estimular ele na luta também. Entendeu? Né? Então assim, e aí cheguei lá, ele começou a jogar e tal. Aí passou um tempo, ele começou os amiguinhos ali que foram, começou a mexer no celular e ficar no celular. E os meus filhos, pessoalmente, eles não têm celular. E eu cheguei nele e falei, filho, o que você tá fazendo? Ah, não, porque meus amiguinhos estão no celular. E aí eu tô aqui. Eu falei, não, então pega a bola, vamos jogar nós dois. E aí eu peguei a bola, comecei a tocar uma bola com ele ali, brincar, né, minhas técnicas, né, minhas performances, né, assim, extremamente milenares. pé de brita, né, chuteira enfim. E aí a gente começou a jogar bola e as crianças que estavam lá largaram o celular e correram pra bola. A gente começou a brincar ali, jogar. E eu tive um momento com ele teve um momento com os amigos. Ele fez o que ele gosta de fazer. Eu honrei a minha palavra, né? Então, assim, nós precisamos ter aí voltando para a responsabilidade, né? Ter essa responsabilidade dentro da paternidade de honrarmos as nossas palavras, de trazermos proteção, né? Os meus filhos, eu falo muito para eles assim, dentro do jiu-jitsu, que é outra coisa que eu ensino para os pais, irmão. Todo mundo precisa saber se defender. Sim. Todo mundo precisa saber se defender. Mais do que nunca, nós vivemos numa sociedade onde quem não sabe se defender é refém. Sim. Isso, se defender psicologicamente, aí você vai ter, as suas palavras precisam falar mais forte do que as palavras dos outros no coração do seu filho. Se defender fisicamente, porque sempre tem um que quer ser o valentão, quer ser o fodão da escola, sim, porque vê isso dentro de casa e acha que só por meio da violência que ele vai conseguir, né, e da força que ele vai conseguir se impor e ser quem ele é. E aí você precisa saber se defender, cara. Quando vêm as palavras de maldição, quando vêm as palavras que vai te menosprezar ou te diminuir, você tem dentro de você, está blindado dentro de você, fala assim, cara, eu não sou essa pessoa, eu não sou esse homem, você pode me achar chata, me desculpa se você me achou chato, você está perdendo, entendeu? Se vier alguém com alguma agressão, você saber parar aquela agressão, imobilizar aquela agressão. Já aconteceu na escola do meu filho, de um garoto pegar o lanche dele e falar, me devolve o lanche. Na terceira vez o garoto deu um empurrão nele e falou, então já vai me devolver, me deu um empurrão, então calma aí. E ele imobilizar o garoto, vir pra cima dele e ele imobilizar o garoto, entendeu? E eu ser chamado na escola, seu filho bateu. Eu falei, meu filho bateu, ele se defendeu. É diferente, não é verdade? Sim, total. Eu falei, filho, você bateu ou você se defendeu? Pai, aconteceu isso. Eu falei, então, doutora, professora, me desculpa, ele não bateu, ele se defendeu. Eu vou conversar com ele, né? Não falei que ele estava certo na frente dela. Falei, eu vou conversar com ele. Aí depois ele saiu. Eu falei, doutora, professora, me desculpa. Meus filhos a se defenderem. Então, quem vier em cima deles, seja por palavras, né, eles vão se defender através, né, do que eu já projetei no coração dele, através das como é palavras, né? Como é que é esqueci o termo que eu uso, né? Que eles falam para eles mesmos, né? Declarações que eles falam para eles mesmos, quanto fisicamente. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu falo pro meu filho, o jiu-jitsu é um esporte, é para sua saúde, é para fortalecer os seus músculos, mas é para você se defender. Ótimo. Você não nasceu para ser refém de ninguém. Não aceite ser refém. Entendeu? Ninguém tem que tomar nada de você, ninguém tem que pegar nada de você. Né? Ensino meus filhos o poder do trabalho, a importância de trabalhar, a importância de ter uma tarefa. Como, Lucas, que você ensina seu filho a importância do trabalho? Eles têm tarefa aqui em casa. Ótimo. Todos eles. E eles têm uma mesada de acordo com a tarefa deles. Entendeu? E aí, dentro da mesada deles, eles falam assim, eu quero comprar, o Davi, eu quero comprar uma cartinha Pokémon. Eu falei, filho, não vou comprar. E com o meu dinheiro eu posso? Bem assim. Falei, com o seu dinheiro você pode. Então vamos lá escolher. E a gente está escolhendo aqui no Mercado Livre e outras, né, lojas online. A gente vai na lojinha também ver se tem. E a gente está escolhendo. E eu não é só comprar. Eu falei, filho, vamos pesquisar. Vê nesse site. Vou ensinando ele. Vamos na loja física, vamos ver onde é mais barato. Né? Porque nós precisamos usar todo o cotidiano para a gente poder educar e gerar filhos fortes. Né? E deixa eu te perguntar. Uma pergunta para você. Como se posicionar nessa sociedade em que nossos valores são sempre atacados? Você fala como homem, como homem, como pai, como você tem se posicionado dentro da sua casa? Cara, eu acredito o seguinte, eu acredito muito na Bíblia, né?
Então, para mim é a maior referência. Então, a Bíblia ela nos ensina valores, princípios. E eu entendi o seguinte, eu tenho que me posicionar à luz daquilo que eu acredito. Eu acredito que, como homem, eu preciso ser, né, estar presente, estar ali junto, ser uma referência, né, fazer o que é certo, independente se o resto está fazendo errado. Então, eu tenho me posicionado muito nisso. Às vezes é ir na contramão mesmo, Lucas, né? Hoje é muito normal. Cara, por que você vai e leva seu filho? É muito mais fácil, igual você falou. Mas é o momento ali que eu tenho com ele. É o momento que eu preciso estar com ele. É o momento que eu estou ensinando ele, né, coisas. Estou aprendendo, às vezes estou junto ali. Ele é pequenininho ainda, às vezes ele fala nada com nada. Conta a história do nada, né? O dinossauro saiu do sol, enfim. Mas eu aprendi o seguinte, que como homem eu preciso me posicionar à luz dos meus princípios, daquilo que eu acredito, né, do meu caráter, né, não baixar a guarda, ser o provedor, né, buscar novas fontes, buscar novos recursos, buscar, né, estar melhorando, aperfeiçoando a cada momento e entender o seguinte, cara, eu posso ser todo tipo de pai, né, mas eu decidi ser um pai presente, um pai, alguém que é provedor, alguém que é forte, alguém que é uma referência para o meu filho e alguém que vai fazer a diferença. E isso ele vê, né? Ele segue os meus passos, o meu exemplo. E é isso, eu acredito que a gente tem que se posicionar de acordo com aquilo que a gente acredita. E eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na Bíblia, eu acredito nos princípios, eu acredito em Jesus. E é dessa forma hoje que eu me posiciono tanto dentro de casa, como fora, na rua, em todo lugar. Perfeito. E aí você mais do que nunca, né, assim, tendo esses 9 anos de profissão, você consegue entender a força de um pai dentro de casa, de uma família estruturada dentro de casa, né? E a gente precisa usar, acredito que as ferramentas do dia a dia, as histórias, como algo para nos blindar, né? Você vê dentro da sua casa, né, uma atitude sua, você vê dentro da rua uma atitude parecida com a sua e fala assim, cara, essa atitude aqui, cara, não é legal, entendeu? Então, por exemplo, né, às vezes a gente, pessoas mentem pra gente. Sim. E a gente fica, meu irmão, indignado, a gente fica emputecido, né? Sim. Só que a gente tá mentindo pros nossos filhos, entendeu? A gente tá mentindo pra nossa esposa, os nossos filhos estão vendo a gente mentir. Ontem eu fui para um aniversário e eu me arrumando, meus filhos já chegam, você vai pra onde, pai? Eu falei, eu vou no aniversário. Eu quero ir pro aniversário. Eu falei, filhos, vocês não vão nesse aniversário. Não, mas eu quero ir, pai, deixa eu ir. Eu falei, filhos, ó, primeira coisa, é um aniversário de adulto. Vai ter outras crianças lá? Vai, mas é um aniversário de adulto. Né? Então, vocês não vão porque é um aniversário de adulto, vocês não vão porque o papai vai chegar tarde, entendeu? E vocês não vão porque eu não quero te levar. Simples assim, entendeu? Amanhã vocês têm aula, amanhã vocês têm as responsabilidades de vocês, e se vocês não dormirem cedo, não conseguirem, vocês não vão dar conta. Né? Então, nós precisamos, não é porque fulano não deixa, porque tem pai que é assim, né? Sim. Porque bota a culpa em outra pessoa, né? Ali ele não tem coragem de falar um não de verdade e ele coloca a culpa em outra pessoa. Então nós tem que entender, né? Você que está nos ouvindo, nós temos que entender que os nossos filhos são nossos reflexos. Se seu filho hoje está mentindo, é porque ele aprendeu com você a mentir. Se seu filho hoje está muito brigão, é porque de alguma maneira ele está vendo você muito brigão. Ele vai refletir alguma coisa em você. Então nós precisamos, mais do que olhar para os nossos filhos, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar assim, qual atitude eu preciso mudar? Qual atitude eu preciso melhorar? Sabe? Como pai. Qual atitude eu preciso acrescentar na minha vida para me poder ser intencional e mudar essa atitude no meu filho? Não é simplesmente, né, ali dar uma correção em si, mas é falar assim, cara, o que eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar? Né? Então, ser um pai intencional, né, ser um homem forte é ser um pai intencional. Né? E ser um pai intencional é ser um homem que faz o que precisa ser feito dentro da sua casa. Né? E a minha última pergunta para você, qual a sua maior referência hoje de homem? Sabe, uma referência que você tem, ou algumas referências que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui acertou nisso, esse cara aqui acertou nisso, vamos lá, vamos avançar. Lucas, olha só, durante muito tempo esse cara não foi minha referência, mas ele se tornou, né, porque foi meu pai, né? Durante muito tempo eu tive uma visão distorcida, né, dele, enfim, ele teve seus erros,
mas eu passei, minha percepção mudou também, né? Porque às vezes nós como filhos, né? Vou falar como filho, né? Nós como filhos, eu entendi o seguinte, que meu pai realmente ele errou em muita coisa, mas ele acertou. E eu falo que ele é a maior referência por quê? Porque eu deixei hoje de olhar para os erros dele e comecei a olhar para os acertos. E aí ele, hoje para mim é uma referência, uma mega referência. Tenho também, né, meus líderes espirituais, né, os meus bispos na igreja, né, pessoas que são referências, você, né, que é uma referência de pai. São pessoas assim que de fato, né, o que eu aprendi? Eu aprendi a olhar, cara, o que essa pessoa aqui faz de bom? Então eu vou me apegar àquilo que aquela pessoa faz de bom, né? E a questão do meu pai, cara, meu pai é um empreendedor nato, né? Ele é um cara que tem visão, ele é o cara que ele olha para algo assim e fala, isso aqui vai dar certo. Tá todo mundo falando para ele que não, ele tá ali, ele vai, né? Desde que eu conheço. Minha avó mesmo vivia falando para ele se aposentar e ele nunca se aposentou. Até hoje ele tem lá o comércio dele. Enfim, por quê? Porque ele é um cara empreendedor que tem visão. Com os meus líderes espirituais aprendi vários princípios que em casa eu não aprendi, né? Sim. E a ser homem, a ter caráter, enfim, né? E tenho aprendido. Então tenho várias referências, mas eu acho que hoje o principal, de fato, hoje é o meu pai, né? Eu falo isso até com... foi uma virada de chave que eu tive há 2, 3 anos, né? Quando meu filho nasceu, que eu falei, cara, eu fui buscar referência. E aí eu só lembrava de coisas ruins do meu pai. Eu fui lembrar as coisas boas. Eu falei, cara, tem coisa boa também. Aí são essas. Eu acredito muito nisso, né? Que quando a gente entende, né, que nossos pais só deram o que eles aprenderam, é duas coisas, né? A gente tira esse peso deles, sim, de ser só o cara que errou, né? Porque às vezes a gente tem muito o olhar pro erro, focar no erro e não focar nos acertos, né? E quando a gente tira esse peso dele, a gente cresce por 2 motivos. Primeiro, tudo que você deixa de focar, tudo que você foca, você expande. Então, se você foca nos erros da sua família, você vai expandir esses erros em você. Você vai multiplicar esses erros em você. Porque é fato, se eu foco nesse copo aqui, eu vou expandir meu conhecimento nesse copo, eu vou ficar... E não é, às vezes, eu nunca vou fazer. Cara, me desculpa, se você não se resolver, você vai repetir a história, que é o que você falou ali, né, no início. Gerações de mães, de pais que foram repetindo a mesma história. Filhos abandonados, ela foi abandonada e ela teve um outro filho que ficou abandonado, que esse filho cresceu e se tornou pai ou mãe, que também abandonou o filho, de certa forma, né? Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que você nega, se você não resolver, você gera dentro de você. Tudo. Então, quando você resolve isso com seu pai, fala assim, não, pai, você me deu o seu melhor, deixa o que foi de pior de lado, deixa eu absorver o melhor, e o que foi de pior, o que eu vou pegar isso aqui? Eu vou usar para me melhorar, entendeu? Não para me justificar. Você entendeu a diferença? Né? Tem gente que usa o pior do pai para justificar. Eu não tenho dinheiro porque meu pai nunca deixou eu trabalhar. Ou eu sou um péssimo pai. Ou eu sou um péssimo pai porque eu não tive um pai bom. Então você pega o pior para justificar, você vai se tornar o pior. Sim. Entendeu? Agora, se você pega o pior ali para melhorar, fala assim, cara, esses foram os erros do meu pai, mas eu amo ele do mesmo jeito, eu vou assistir, me ajustar na minha vida para que eu não cometa esse erro. Né? Por exemplo, minha família é uma família que teve muito álcool, teve muito alcoolismo. Eu nunca bebi, mas, cara, deixa eu segurar a onda aqui, eu não posso vacilar com bebida. Sim. Porque foi um erro muito forte dentro da minha casa. Então, não vou trazer isso aqui para dentro da minha casa. E aí você começa a melhorar, né? Mas se você usa isso para justificar, cara, você começa a repetir os passos, né? Então a gente precisa ter e é o que você falou, né? Você por muito tempo julgou o seu pai, né? Colocou um peso nele de algo, cara, que foi o que ele aprendeu. Sim. E aprendeu como certo. Na época dos meus pais, o certo era o homem trair, o certo assim, o normal era o homem ter outras famílias, ter outras mulheres, ter outras famílias, entendeu? E aí a gente entende à luz a palavra de Deus que não, cara. Você tem uma aliança com uma esposa, com uma mulher, Deus preparou essa pessoa para você e se resolva. Resolver, consertar, sempre é melhor do que ter que edificar de novo. Exato. Ter que levantar de novo algo que foi destruído e quebrado, né? Então assim, conserta, ajusta. E a última pergunta é,
qual o maior desafio de ser pai de um menino, né? Nessa geração? E se você tem plano de ter mais filhos? Eu quero ter mais. Já estamos trabalhando para isso, literalmente. Queremos ter mais. Né, era uma dificuldade, assim. É aquela coisa. Não é arrependimento, mas algo que eu faria, assim. Eu queria ter sido pai bem antes, hoje, né? Porque é uma sensação indescritível, né? Ter um filho ali, enfim. Na escola mesmo, quando eu vou buscar ele, que ele corre e me abraça. Quero ter mais. E hoje os desafios são, cara, é você ser a maior voz pro seu filho, eu acredito. Assim, né? O seu filho olhar para você e olhar e ver uma referência de fato. Então, tudo que eu faço porque, né, eu aprendi, mas eu também tenho um olhar para ele e falo, cara, tem alguém me olhando. Tem alguém que me copia. Tem alguém que tá ali olhando os mínimos detalhes. Quando você pensa ali que o filho, né, ele tá ali atrás, no banco de trás, mas ele não tá ouvindo, ele não tá prestando atenção, ele tá. Então o maior desafio é ser uma referência, de fato, para ele, ser um modelo de homem de Deus, né, que eu sou cristão, ser um modelo de homem de Deus, de cristão, ser um modelo de homem, né, caráter, comportamento, enfim, tudo mais. Eu creio que esse hoje é o maior desafio, porque o mundo hoje tem muitas vozes, né, Lucas? Aí tem a internet, tem outras pessoas, enfim, e aí você ser essa voz, esse modelo, essa referência, eu acredito que é o maior desafio. Em meio a muitas vozes, ele saber definir, reconhecer, né, e escolher a sua voz, né, porque ele precisa, tipo assim, em meio a tantas vozes, os nossos filhos, eles precisam reconhecer a nossa voz, sim, né? Escolher por ouvir ela, né? Pegar esse comando e tomar para si, entendeu? Você é fraco? Não sou fraco. Por quê? Porque você já teve vozes e ensinamento do seu pai, né? Falando, cara, você é vencedor, você consegue, vamos tirar essa rodinha, vai para a próxima luta, vai lá pro jiu-jitsu, né? Então eu tenho falado isso pros meus filhos, né? Ó, quando você estiver lá fazendo a aula, filho, pensa que você vai competir. Quando você estiver fazendo uma luta, pensa que você está numa competição. Você não vai machucar o seu coleguinha. Você não vai, né? Se for alguém com uma faixa menor, você vai respeitar e você vai ajudar. Mas pensa que você está numa competição. Pensa que você está, tipo assim, que você vai progredir. Já você vai lutar, vai competir de novo. Né? Eles falam assim, pai, quando vai ser minha próxima competição? Eu, calma, vai chegar. Já teve várias depois daquela, né? Eu, calma, vai chegar. Quem vai te dizer se você está preparado é eu e o seu professor. Nós juntos estamos trabalhando isso, entendeu? Então, assim, fica tranquilo, vai dar certo. Então, a gente tem essa voz, né? Essa voz de trazer calma, de fazer com que ele seja uma pessoa ousada, uma pessoa forte. E o que você falou é muito forte, é um desafio grande. A gente, meio a tantas vozes, a gente ser a voz que os nossos filhos vão ouvir, né? E realmente praticar ali, realmente, né? Seguir. Meu irmão, deixa mais um recado aí para os pais que estão nos ouvindo, para as famílias que estão nos ouvindo, aonde a gente te encontra, se quem quiser saber mais de você. E eu queria te agradecer, né? A gente já tem mais de uma hora que a gente está conversando aqui, ó. Mais de uma hora, rendeu pra caramba, né? Nosso papo. Muito bom. Quero primeiro agradecer, Lucas, né? Toda a equipe do podcast aqui. Muito obrigado pelo convite. Quero falar para você aí, família, pai, o recado, né? Seja presente, esteja de fato, né? Resumindo, né? Cada minuto que a gente tem uma oportunidade, cada lição, às vezes, algo que é simples para você, como o Lucas falou bem aqui, pode ser uma lição para o seu filho para o resto da vida, né? Desde, cara, eu preciso ir para a escola mesmo quando eu não quero, perdi aqui em uma luta do Gil, mas calma aí, vamos lá, vamos vencer, vamos treinar, vamos fazer mais. Que você de fato seja, né? Que você não seja uma figura distante, mas que você seja alguém presente. Que você seja o pai que você tanto queria, né? Porque quando a gente era criança, a gente idealizava, né? Talvez você não teve um pai tão presente, você idealizava como seria o pai, que você possa ser. Você tem a oportunidade agora na sua mão. A criança, ela é uma folha em branco, né? E a gente tem a responsabilidade de escrever, de modelar ela. E o que você está escrevendo nos seus filhos, na vida dos seus filhos? Qual é o legado que você vai deixar? Deixa uma herança, é legal, deixar bens, riquezas, materiais, mas que você possa construir um legado na vida deles. Perfeito, perfeito. E eu quero acrescentar uma coisa. Homens,
o homem ele tem uma grande dificuldade, que é pedir ajuda. Verdade. Não tenha vergonha, não tenha medo, não se sinta menosprezado ou menor caso você precise de ajuda. Você pode contar comigo, minhas redes sociais, pode procurar o Anderson, sabe? O conselho, pelo menos o que eu entendo do conselho tutelar, ele não é só demanda, não é só ocorrência. Não. Se caso você precisar de ajuda, cara, procure, sabe? O conselho tutelar que estiver mais perto da sua casa, for da sua região, procure pessoas para te ajudar, sabe? Eu só cheguei até aqui, eu só tenho esse canal aqui porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Tem uma frase que diz assim, né? Eu só cheguei aonde cheguei porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então, assim, porque eu procurei ajuda, eu procurei conselhos, eu procurei livros, eu procurei podcasts, eu procurei saber mais do assunto da paternidade, né? Eu falei, cara, eu vou ser pai. Eu ia ser pai com 17 para 18 anos. Falei, cara, eu vou ser pai, e agora? O que eu vou entregar para o meu filho? O que eu posso entregar para o meu filho? Sabe, de melhor, que eu não tive, a trazer esse legado. Então, assim, homem não é aquele que não pede ajuda. Homem é aquele que reconhece, muda e melhora. Entendeu? Então, assim, procure ajuda. Se é pelo conselho tutelar, se é, às vezes, por uma igreja mais próxima, né, da sua casa, um pastor que realmente seja referência para a sua vida, se é através de conteúdos da internet ou livros, né? Eu estou escrevendo o meu livro, né? Na verdade, o primeiro e-book já saiu, estou criando mais um, logo a gente vai estar lançando aqui. Então, assim, para que o que eu tenho aprendido, o sucesso que eu tenho alcançado na criação dos meus filhos possa ser o seu sucesso também, sabe? Eu escutava muito isso, às vezes, né, em um erro muito grande, pais. O pai falava assim, fulano de tal é o melhor, né? Tipo assim, filho, você viu que fulano de tal conquistou? Você viu que fulano de tal fez? Eu quero saber de fulano de tal, quero saber de mim, sabe? Principalmente quando eu era criança, quando eu era menino, sabe? Eu tinha uma raiva quando meu pai me comparava aos outros, né? Então, assim, não compare seu filho aos outros, se compare. O que eu posso melhorar? O que eu posso ajustar? E isso você só vai conseguir se você pedir ajuda. Então, seja homem suficiente para procurar ajuda, para crescer e para avançar. Tem o Anderson, tem, né, esse suporte do Conselho Tutelar, tem as igrejas, eu sou pastor de igreja, o meu irmão também é pastor de igreja, entendeu? Nós sabemos a força da igreja na criação dos nossos filhos, na nossa paternidade, para exercer o que Deus tem pra gente. Então, assim, não deixe de fazer o que precisa ser feito. Não deixe de fazer o que precisa ser feito. É isso. Anderson, meu irmão, queria te agradecer mais uma vez. Tamo junto, obrigado, Lucas. A sua presença. Esse é o primeiro de muitos. Eu quero te ver aqui mais vezes, viu? E eu vou vir. A porta está aberta. Vamos gerar outros assuntos dentro da paternidade. Que Deus te abençoe, te guarde, fortaleça você e sua família, seu ministério. Vamos deixar aqui nos comentários as suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir e procurar te conhecer. Você que é da Ceilândia e região, procura meu irmão lá, que ele é um gigante lá na Ceilândia, vai poder te ajudar, te aconselhar, né, e fortalecer. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência. Se você se sentiu tocado, se teve algum momento aqui de aprendizado, envie para um amigo, envie para uma família, para uma mãe, para um pai, para um filho, para que ele possa, né, se fortalecer e crescer. Esse é o maior legado que a gente pode deixar. É uma herança de crescimento, né? Então, Deus te abençoe, muito obrigado, um abraço. Abraço.